do Senhor Jesus, queridos, você está aqui em Verdades em Goles. Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra preciosa que está aqui na carta de Paulo aos Gálatas. E vamos ler alguns versos para nós aprendermos com a Santa Palavra. Deus é maravilhoso. Então, independente se é dia, manhã ou tarde ou noite, que a paz do Senhor Jesus alcance a sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Gálatas 3, vamos ler aqui a partir do verso 21. Diz assim: é então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse vivificar, em verdade, a justiça teria vindo pela lei. Então, Paulo está fazendo uma pergunta aos Gálatas. Por acaso a lei é ruim? E ele mesmo responde, claro que não. Se tivesse, ou se pudesse a lei vivificar, em verdade, teria vindo pela lei. Então, aí ele segue no verso 22. Mas a Escritura conclui tudo sobre o pecado, que a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. O verso 23, queridos. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé, que havia de se revelar a nós posteriormente, de modo que a lei foi a nossa pedagoga, aquela que nos ensinou, para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, não dependemos de um pedagogo, no caso a lei. O verso 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Coisa linda, né, queridos? Então eu li alguns versos aqui da carta de Paulo aos Gálatas e ele está falando, da supremacia do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas ele está também ali lembrando os Gálatas, que Deus usou a sua lei, o seu ensino de forma didática por intermédio da lei para nos proteger e nos preservar até que chegássemos ao conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou até que a graça nos alcançasse a minha e a sua vida. Então, Paulo, quando ele usa aqui o exemplo de pedagogo para ensinar os Gálatas sobre o papel da lei na vida do cristão, ele dá um exemplo que os Gálatas entendem, que o pedagogo ali era como se fosse um servo colocado dentro de uma cela, preso ali. Ele não tinha a visão completa de todas as coisas, mas enquanto ele estava ali, ele estava sendo preservado, guardado. E uma vez que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou a graça no nosso tempo, chega ao conhecimento desse servo, as celas ou os olhos desse servo se abrem e a liberdade de verdade é chegada e é dada a esse servo. E ele dá o exemplo, queridos, que os Gálatas conseguem compreender, Então, o pedagogo prático aí para mim e para você entender no nosso dia a dia seriam os nossos pais, uma vez que nós, sem termos condições de cuidar de nós sozinhos, quando nós somos menores, quando somos crianças, nós precisamos da pedagogia dos pais, precisamos dos limites que os pais nos dão, os não que os pais nos dão, a limitação que os pais nos dão. Então a lei tinha esse papel, ou teve esse papel antes da graça, antes do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nos manteve, guardados ali. E uma vez que você está preservado, você tem condições de avançar para o próximo nível, Eu vou dar um outro exemplo aqui. Imagine um carro que ele está em perfeitas condições. Por mais que ele não esteja sendo utilizado e ele fique muito tempo guardado,
se ele está sendo preservado, né? O óleo está sendo visto, os pneus estão sendo feito rodízio, né? Ele está sendo ligado, né? Ele está sendo acompanhado, né? Uma vez que você tira esse veículo da garagem e coloca ele na via, ele vai te levar ao destino, porque ele está em condições. Então a lei, ela nos preserva, queridos, né? Os limites dados pela lei, a lei aponta o que é o erro, aponta o que é o pecado, né? De certa forma, para nos mostrar, olha, você pode ir até aqui. Se você ultrapassar esse limite, você vai estar pecando, você vai estar errando, você vai estar cometendo um erro, e a lei vai vir e vai te punir, né? Então, muitas pessoas não entendem que existem leis espirituais que também nos podam, que também nos punem, quando nós desrespeitamos essas leis espirituais. Mas todos, eu creio, que têm um conhecimento da lei, né, da lei civil, da lei do Código Civil do nosso país. Uma vez que você descumpre aquela lei, você vai ser punido, vai ser penalizado. Então, Paulo usa a lei e dá o exemplo de que a lei é essa pedagoga na vida do cristão, né? Uma vez que você cumpre a lei, você vai estar sendo preservado para quando o conhecimento da graça, né, chegar até na minha e na sua vida, os nossos olhos, né, e a nossa liberdade será plena em Cristo Jesus. Nós só temos liberdade de verdade, queridos, em Jesus, né? Porque em Jesus, você recebendo o Espírito, né, Santo de Deus, você vai saber o que é certo e o que é errado, sem que a lei precise te lembrar o tempo todo, né? Você já recebeu uma base. E quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você é como se você se tornasse de maior idade. É como você não precisasse mais o tempo todo da orientação dos seus pais, da orientação dos seus pastores. Não que eles não sejam importantes, claro que são. Mas todo cristão precisa atingir a maioridade, precisa receber o Santo Espírito, né? O Espírito de discernimento de Deus para poder conduzir a sua vida, né? Sendo guiado por esse Espírito de Deus, sendo conduzido pela fé, né? Então, quando a fé sobrepõe a lei, queridos, né? Você de verdade vive o Evangelho de Cristo, né? Você não fica o tempo todo se punindo por tudo, por todas as coisas. Não, você recebe discernimento da parte de Deus, você sabe o que é certo, o que é errado, e você se guia por isso, né? Você é guiado por esse Espírito, né? E você sofre menos, né? Você se condena menos, você se julga menos e também julga menos os outros, né? Então, a graça, queridos, né? Essa coisa maravilhosa que nós recebemos por meio da nossa confissão em Cristo Jesus, né? Por meio da nossa fé naquilo que Cristo fez, ela é libertadora. E era sobre isso que Paulo estava ensinando aos Gálatas. Então, se você precisa de liberdade para você viver o Evangelho de uma forma que você nunca viveu antes, né? O Santo Espírito está te convidando nesse dia para você abraçar a fé em Cristo Jesus e viver o cuidado dele, a condução dele, o amor dele, a esperança dele, o gozo, a alegria, a paz que excede todo entendimento. Nada, querido, nada do que a lei você possa sonhar, não passa nem perto, é 1 milhão de vezes mais poderoso, mais libertador, é a graça. E era sobre isso que Paulo fez questão de escrever nesses versos para os Gálatas. Viver o Evangelho do Senhor Jesus é libertador. É como você tirar esse servo dessa prisão ou dessa cegueira e conduzi-lo por uma vida inteira, né? Ou literalmente para a eternidade com Deus, né? Aonde não existe mais condenação, né? Mas existe uma verdadeira liberdade, né? De viver o Evangelho do Senhor Jesus, né? Então, que essa liberdade, essa graça, essa alegria, essa paz invada o seu coração. E se ainda não invadiu, basta você confessá-lo como seu único e suficiente Senhor, né? E a paz que excede todo entendimento, que destranca todas as cadeias da sua mente, do seu coração, da sua alma e principalmente vivifica o seu espírito. A lei não tem a condição de vivificar o meu e o seu espírito, mas a fé em Cristo Jesus, esse tem, sim. E é por essa fé
que você vai viver a liberdade que você tanto busca há tanto tempo. Amém? Então, Verdades em Goles vai ficando por aqui. E que a graça do Santo Espírito de Deus te alcance neste momento aí. Amém? Que você seja livre. Em nome de Jesus.